Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Herança de Alan Filho. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu, como ter em mãos a herança de viver, como ser mais eu, se não sei quem sou, se o mundo herdou, a pergunta se fazer, como ser, ó Deus, E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu, embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu, sempre tive em mãos a herança de viver, a verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Porque sei que é do seu amor. Três imperativos. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas 11:9. Pedi, buscai, batei. Estes três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débito da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam
se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se de chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vista à felicidade espiritual e o amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Do livro Pão Nosso, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga da casa de Isaac Lima, mais uma vez estamos aqui para aprendermos mais um cadinho dessa doutrina de amor, desse legado que nos foi deixado pelo Mestre Jesus. E te pedimos todo o amparo, toda a boa inspiração para nossa irmã Amanda, para que ela possa ser bem orientada pela espiritualidade amiga e nos agraciar com mais esse momento de amor, com mais esse momento de paz que a doutrina nos traz. Pedimos, Senhor, ao alto, para que nos envolva em cadeia de fraternal amor. E já agradecemos por mais esse momento. Que a luz do infinito amor de Cristo nos envolva a todos, envolva a nossa irmã, e que ao findar desse estudo possamos sair mais esclarecidos, mais merecedores dessa oportunidade que o alto nos traz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Moreira, eu faço parte de uma das turmas do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e hoje nós vamos fazer um estudo aqui sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade. A lei de justiça, se a gente for parar para pensar em justiça, na nossa sociedade, no nosso plano material, é relativamente simples de se entender. Nada mais é do que um sistema. A nossa sociedade, ela tem um sistema de leis, de regras, para que a gente consiga conviver em sociedade, que dizem, esse sistema diz o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, quais são os nossos limites. E a partir do momento em que a gente descumpre, que a gente rompe esses limites, existe também um sistema de sanção, de consequências para que uma pessoa ou qualquer componente da sociedade, se algum desses descumprir alguma dessas regras, existe um sistema que vai promover a consequência a esse descumprimento. A gente pensar nessa parte material é relativamente simples, mas quando a gente fala em justiça no sentido da nossa evolução espiritual, muda um pouco de figura, porque tem que entrar nesse componente aí dois elementos, amor e caridade. E aí, né, meu amigo, minha amiga, a coisa pode mudar um pouquinho de figura, a gente sabe disso, não é verdade?
Então vamos começar. Na realidade, a justiça é um sentimento que nasce com todos nós, seres humanos. Faz parte da nossa personalidade. E como que ela se desenvolve? A partir do desenvolvimento do nosso ego. Todos nós, quando se está formando a nossa parte psíquica, esse ego ele se forma também. Uma das partes da nossa parte psíquica é o ego. Do ego vem a nossa individualidade. A gente se percebe como pessoas, é onde a gente começa a se ver como pessoas. Então faz parte, é uma coisa natural em todo ser humano. É uma parte de 3, né? Da nossa parte psíquica tem o id, o ego e o superego. Então isso não é o assunto agora, e também eu não sou a pessoa melhor para falar sobre isso, porque eu não tenho quase nenhum conhecimento sobre isso, então deixa para uma outra ocasião, né? Então, mas a gente fala do ego pelo seguinte: nós como pessoas temos vontades, não é? E então começa a se formar um sistema da seguinte forma: como eu, por exemplo, um ser humano, uma pessoa que tem as minhas vontades, como eu posso fazer, de que maneira eu posso atuar no meu meio em que eu possa atender as minhas vontades, tendo o mínimo ou nenhuma consequência negativa sobre as minhas vontades. Então isso vira um cálculo muito natural que a gente vai fazendo durante toda a nossa vida. E sempre é assim. Todos nós fazemos inconscientemente esses cálculos mentais. O que eu posso fazer? Eu posso atender a todas as minhas vontades o tempo todo, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser? Nem sempre. Nem sempre. Então, às vezes eu retraio essa minha vontade no sentido de não ter essa consequência negativa que vai ser pior. Então, são esses cálculos. Isso nos acompanha a vida toda. Daí vem o nosso sentimento de justiça, porque se o ego é ali que está a minha vontade, e eu, às vezes, coloco ela em segundo plano porque a consequência eu já sei que é pior, daí que vem o sentimento de justiça. Eles estão muito relacionados, porque a gente tenta atender, mas sempre fazendo esses cálculos. Então, na medida que o nosso ego é mais ou menos desenvolvido, em que nós somos mais ou menos egoístas. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que é mais egoísta que nós, a gente liga, né? Por assim dizer, ele dá um play no nosso sentimento de justiça. Ora, se eu às vezes coloco a minha vontade de segundo plano porque eu posso ter uma consequência negativa pior, por que aquele outro faz o que ele quer, coloca a vontade dele sempre em primeiro lugar, e o resto que se lasque, né? Então, é aí que o nosso sistema de justiça é ativado. O Livro dos Espíritos, então, na pergunta 873, ela diz assim: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E aí a resposta: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá, por si só não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos possuem grande cabedal de saber. O que ele vem dizendo é que aquela sementinha está lá dentro do nosso coração, mas desenvolver ela mais ou menos está ligado ao nosso progresso moral. É assim, eu botei a sementinha, regar é contigo. E passando para a pergunta 875, ele traz a definição de justiça no que seria o plano espiritual, né? A definição de justiça, porque eu falei aqui mais ou menos, bem mais ou menos mesmo, tá? Uma definição de justiça no plano material, no plano da sociedade, enfim. Agora vamos ver para os espíritos. Pergunta 875. Como se pode definir a justiça? Resposta: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Olha que interessante, que bacana.
né? Até lá no plano espiritual se fala em direito dos demais. E aí vem a letra A. E o que é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Ou seja, de acordo com a nossa evolução também, aqui, essas leis foram se modificando, né, para poder atender a mais direitos, para poder ser mais extensiva a mais pessoas. E continua. Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, sabemos que são, né, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Ou seja, as leis, elas regulam uma parte só da nossa vida. Elas não conseguem regular tudo que a gente faz. Elas não conseguem regular cada passo que cada pessoa dá em cada realidade. Elas regulam o básico, né? Mais ou menos ali o básico que aquela sociedade precisa. Mas precisa do tribunal da consciência. É aí que mora o perigo, não é mesmo? Vamos dar um salto então para a pergunta 880, que diz assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E aí a resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Não à toa, o direito fundamental, o primeiro direito mais fundamental do ser humano é a vida. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida de alguém. Claro que esse direito à vida, até esse direito à vida, ele veio se modificando e evoluindo ao longo do tempo. Antes, por exemplo, o rei poderia matar uma pessoa ou mandar matar uma pessoa, um súdito seu, que descumprisse as suas regras. Até a questão do direito à vida, ela vem sendo cada vez mais consolidada no seguinte sentido: ninguém tem o direito de atentar contra a vida de uma pessoa em hipótese nenhuma. Quando a gente fala de direitos fundamentais, quando a gente fala de direitos humanos, é o primeiro direito do ser humano, não é? Então, continuando. Essas perguntas que tratam sobre o direito à vida, ela tem uma relevância histórica muito interessante. Se a gente for parar para pensar na época em que o livro foi escrito, porque tanto o livro dos Espíritos como qualquer outro livro de qualquer outra religião, nós temos que também pensar na sociedade que formou aquele livro, a pessoa que escreveu aquele livro, em que sociedade ela se inseria. E isso é muito interessante da gente ligar. Isso influencia completamente no conteúdo daquele livro religioso. Então, aqui com o Livro dos Espíritos não é diferente. O Livro dos Espíritos é escrito nos anos 1800, né? 1850. Gente, a data, o ano específico, vocês vão me desculpar, mas olha, eu não consigo gravar de jeito nenhum, tá? Mas vamos lá, anos 1800. O que acontecia nos anos 1800? É muito interessante a gente ver o que acontecia nos anos 1800. Essas discussões que hoje são muito consolidadas na nossa sociedade, naquela época estavam aflorando, estavam borbulhando. Então, nós como seres humanos já estávamos preparados socialmente para receber esse tipo de lei, esse tipo de lição. Não à toa vem essa lição dos Espíritos. Eu arrisco dizer, eu ouso dizer que vem essa lição porque existiu essa pergunta. Então, automaticamente, nós estávamos preparados. E a espiritualidade, com certeza, já via que nós estávamos preparados para esse tipo de resposta. A partir dessa pergunta, a gente vê que os conceitos de direito, justiça,
Muito embora eles estão relacionados, mas eles são coisas diferentes. Não é estranho a gente pensar que o judiciário, né, que é o que maneja a justiça, né, nem sempre ele promove justiça. Assim, não só aqui no nosso país, em outros lugares também. Falar em direito não significa falar em justiça. Frequentemente, quando a gente fala em direito, a gente não promove justiça, ao contrário, a gente promove injustiças. Mas eu não vou me alongar nisso não, porque senão isso aqui vai até amanhã eu falando pra caramba aí pra todo mundo, tá? Então, vamos continuar aqui os nossos estudos. É só para que a gente tenha essa ideia na nossa cabeça. Eu trago aqui também uma definição do Rodolfo Caligares no livro As Leis Morais. Olha só. Direito e justiça deveriam ser sinônimos perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude, pois se aquele significa o que é justo, esta se traduz por conformidade com o direito. Então, se conformidade com o direito é justo, automaticamente justiça significa direito. Lamentavelmente, porém, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre se correspondem. E é uma realidade brasileira, que a gente vive na nossa pele, é uma realidade internacional, quando a gente vê diversas questões aí, refugiados, questão da fome. Então, assim, nem sempre o que está em conformidade com a justiça é justo. Ainda mais se a gente for parar para pensar em fatos históricos, como, por exemplo, a escravidão, o momento em que se escravizou seres humanos, aquilo era legalizado. Então, estava em conformidade com o direito, mas era justo? De jeito nenhum. A gente precisa ter isso, que nem tudo que está em conformidade com o direito é justo. E nem tudo que é justo está em conformidade com o direito. São coisas relacionadas, mas não são iguais. E a escravização de pessoas negras, atenção, era ligada, sabe o quê? A direito de propriedade. Então, eu poderia ser proprietária de uma pessoa, de uma mulher, de um homem, de uma criança, e vender, e alugar, emprestar, doar. Era propriedade. Isso está longe de ser justo, é verdade? Mas naquele período foi legalizado, condizia com a nossa evolução na época, né? Então, vamos voltar agora para o Livro dos Espíritos, para a gente falar sobre a justiça humana e a lição dos Espíritos sobre a verdadeira justiça. A gente, falando da pergunta 876 do Livro dos Espíritos, ele dá a exata noção do que qual é o critério mesmo da justiça. Vamos lá. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Resposta. Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica. É aquilo que a gente já ouviu da vovó, da mamãe, né? Não faça com os outros o que não gostaria que fizesse com você. Não é assim? Todo mundo já ouviu isso. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa, e não é mesmo. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Isso aqui é o grande ensinamento, é o nosso grande norte. Quando a gente for pensar em justiça efetiva, aqui está mais detalhado. Essa pergunta e essa resposta, né, é o norte. É o norte para o nosso critério de justiça, né? Acontece, minha gente, que na prática, né, teoria é outra, não é verdade?
A gente sabe, a gente está aqui no planeta Terra não é à toa, não é mesmo? É porque a gente precisa evoluir, não é? Então, vamos lá. É assim, o que a gente chama de sentimento de justiça, na realidade, está relacionado ao nosso nível de evolução. Como eu estava falando anteriormente, se existia uma sociedade que aceitava que eu pudesse ser proprietária de pessoas exclusivamente porque eu tinha cor branca e ela tinha cor negra, é porque aquela sociedade estava naquele nível de evolução com relação ao sentimento de justiça. E como esse sentimento de justiça vai evoluindo em nós, também vai modificando a nossa prática aqui no planeta Terra. Muito embora, entre nós, seres humanos, também, a diferença não é só no momento histórico. Em 1800, o sentimento de justiça era um, hoje em 2020 é outro. Entre nós, seres humanos, também esse sentimento de justiça se modifica, porque nós temos formações diferentes. Cada um de nós é um ser humano, cada um de nós teve um ambiente, uma criação, não é verdade? Então, vamos lá. E a realidade, gente, é que todo mundo age em favor da justiça. E aí, eu vou trazer 2 exemplos aqui também históricos. Primeiro, a gente teve o período das cruzadas cristãs, que foi um período em que a Igreja Católica estimulou as pessoas na Europa a fazer a cruzada no sentido de converter os infiéis, converter as pessoas que não acreditavam na Igreja Católica, ou países ou locais que não eram cristãos, a passarem a ser cristãos. E através de como? Através de estudos? Através de conscientização? Claro que não, né? Através de dominação, através de guerra. Como eles diziam que era a intenção? A intenção das cruzadas era qual? A intenção das cruzadas, eles prometiam a salvação de todas aquelas pessoas que lutassem em defesa do cristianismo. Você pensa, nossa, eu sou cristão, eu vou lutar em defesa do cristianismo e de Jesus Cristo. Então, eu vou para onde? Eu vou para uma guerra justa. Eu vou lá só para matar e dominar aquele povo? Não. Aquele povo que não me fez nada? Não. Eu vou porque eles são infiéis e eu, como bom fiel, eu vou lá para uma guerra justa. Então, estava tudo ok, de boa, eu pegar um infiel e matar ele. Tranquilo. O que realmente causou? Em apenas um dos grandes conflitos que teve essas cruzadas, foram muitos, por muitos anos, eu diria por séculos, um desses conflitos matou mais de 1 milhão de pessoas. Então, aqui a gente fala, né, a expectativa e a realidade. A expectativa é, tô indo para uma guerra justa. A realidade, eu mato 1 milhão de pessoas. Será que isso é justo? Na cabeça daquelas pessoas, era. Então, era um conceito, não um conceito, uma ideia de justiça deturpado, mas... Enfim, ninguém faz atrocidade dizendo que está fazendo atrocidade. Fala que está agindo em nome da justiça. Ainda que seja doloroso, ainda que seja que acarrete na morte de pessoas. Sempre em nome da justiça. A formação, então, do nosso sentimento de justiça, ela é um processo. Como a gente falou lá no começo, a sementinha está lá. Mas para aquela sementinha virar uma árvore, precisa que a gente regue. Precisa de condições, precisa que a gente adube o solo, regue a plantinha, faça podas, tudo que se faz para uma planta, uma sementinha, virar uma árvore bonita. E como cada um vai fazer também é individual, porque vai depender de como aquele indivíduo foi formado. Lembra que é a formação do ego. E mesmo nesse indivíduo, conforme o seu progresso espiritual. Então a gente pode ficar tranquilo que mesmo que a gente venha de uma família, às vezes, né? Às vezes... que a gente entendia que não tinha conceitos muito justos, a gente pode modificar isso, tá? Então, fique tranquilo que isso pode mudar. E eu trago aqui para finalizar também o exemplo de Paulo. Paulo, ele passou de um estado de inconsciência inferior a um estágio muito superior. Então, se a gente for parar para pensar na sua conversão, mas vamos ver quem era Paulo? Paulo, ele foi muito estudioso, ele ainda Saulo, né? Ele ainda tinha o nome de Saulo antes. Então ele foi muito estudioso, ele era um judeu que era muito estudioso da história e da religião judaicas. Então desde os 13 anos de idade ele estudava muito. E aí,
ele se torna advogado, já adulto, e membro do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte Judaica. Como ele foi um estudioso por muito tempo, ele era tão zeloso, que isso fez dele, acabou tornando ele, sem que ele percebesse, tornou ele um extremista. A ponto de Saulo, como membro do Sinédrio, né, daquela Suprema Corte, ele fez parte da corte que ouviu a defesa de Jesus feita por Pedro, pelo apóstolo Pedro. E também teria participado do julgamento de Estevão. Após esses dois eventos, né, da defesa de Pedro e do julgamento de Estevão, ele toma uma decisão que aquela fé cristã era um câncer e tinha que ser eliminado, tinha que ser exterminado. Então ele entende na cabeça dele que ele estava defendendo a fé, a religião judaicas, ao exterminar os cristãos. Porque os cristãos, para ele, no referencial dele, eram infiéis. Durante essa perseguição, ele passa muito tempo perseguindo cristãos, matando cristãos, levando cristãos para serem mortos nas arenas, né? Aquela loucura toda que a gente conhece ou ouviu falar. Essa conversão, ela é muito relatada num momento, num encontro arrebatador, né, da luz de Deus, no momento em que ele está em viagem, né? Porém, essa conversão não foi assim, porque a gente tem que parar para pensar que a gente tá falando de uma pessoa estudiosa desde os 13 anos de idade de uma religião, e de um extremista, e de uma pessoa zelosa com a sua religião. Como é que a pessoa muda assim? Não foi uma mudança assim. Essa conversão de Paulo, ela não foi instantânea como o relato mais comum, né? Ela teve sim esse momento instantâneo, em que ele, na verdade, fica cego, né, na luz de Deus, isso cega ele. E depois disso, a visão dele não volta. E aí? Como é que vamos embora daqui? Sem enxergar nada, sem saber para onde a gente estava indo. Ele estava no meio de uma viagem, no meio de uma área de deserto. Como é que vai embora daqui sem enxergar? Pois é. Existe um personagem chamado Ananias, que o Ananias, ele é convocado a ir ao encontro de Paulo, ele cristão, ir ao encontro de Paulo e começar a orientar Paulo. E ele fala assim, eu vou lá nada, é aquele que mata cristão, vou fazer o que lá? Tem nada para fazer lá, não vou não. Mas aí ele recebe a ordem de Deus, é relatado que ele recebe ordens de Deus para que vá ao encontro de Paulo e comece a orientar ele. Então é a partir da orientação de Ananias ir até Paulo e começar primeiro trazer ele, né? Porque ele estava cego, e depois orientar ele na fé, orientar ele, começar a fazer as primeiras orientações. E depois dessa conversão, esse processo que foi relativamente curto, mas foi um processo, após essa conversão, e aí já usando o nome de Paulo, que é o nome romano, ele decide usar o nome romano, ele mesmo, Paulo, foi objeto de perseguição, porque lembra que ele era um perseguidor dos cristãos, mas ele era um dos perseguidores dos cristãos. Ele tinha outros. Então ele mesmo foi preso, ele chegou a ser preso. Não existe uma confirmação histórica, mas existem relatos de que Paulo tenha sido decapitado já no reinado de Nero, durante o reinado de Nero em Roma. Então, olha só, numa mesma comunidade, uma mesma pessoa, ela pode passar de perseguidor a perseguido. As pessoas podem mudar. Eu estou usando o exemplo de Paulo, porque todos nós podemos fazer uma mudança radical na nossa vida. Claro que tudo é um processo, assim como foi com Paulo. Esse sentimento, essa formação do sentimento de justiça, ela é um processo, e a gente pode modificar se a gente vê que esse processo está indo para um lugar que a gente não está gostando, a gente tem total condição de modificar. E que sim, vamos ter afeição ao processo, que é interessante esse processo. Como que esse sentimento de justiça ele pode ser bem aflorado, né, bem estimulado nas pessoas? Quando a gente tem mais informação sobre uma mesma realidade, aí a gente tem a tendência de fazer julgamentos melhores sobre aquela situação. Essa é a ideia, é a gente ter mais informação
a gente se informar cada vez mais, a gente ser cada vez mais estudioso, para que a gente, nas nossas situações, nas nossas vidas, a gente tenha a capacidade de fazer julgamentos mais justos. Então eu vou terminar com Leon Denis, numa passagem no livro chamado Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele diz: a sucessão das existências apresenta-se-nos, pois, como uma obra de capitalização e aperfeiçoamento. Depois de cada vida terrestre, a alma ceifa e recolhe em seu corpo fluídico as experiências e os frutos da existência decorrida. Então, quer dizer, todas as nossas experiências, nosso conhecimento aqui, a gente vai levar. Calma, a gente leva coisa assim quando a gente vai embora. A gente leva esse conhecimento. Todos os seus progressos refletem-se na forma sutil da qual é inseparável no corpo etéreo, lúcido, transparente, que purificando-se com ela se transforma num instrumento maravilhoso, na harpa que vibra todos os sopros do infinito. Assim, o ser psíquico, em todas as fases de sua ascensão, encontra-se tal qual a si mesmo se fez. Nenhuma aspiração nobre é estéril, nenhum sacrifício baldado. E na obra imensa, todos são colaboradores, desde a alma mais obscura até o gênio mais radioso. Então calma, meu jovem, aquele seu parente que só faz besteira, ele também tem a função dele, tá? Existe também a função dele na justiça. E tô brincando, mas agora eu vou finalizar de verdade. Eu falei 5 vezes que eu vou finalizar, mas agora eu vou finalizar de verdade. Com um prefácio escrito por Emmanuel, no livro Ação e Reação, do Chico Xavier. Eis porque, apresentando-as ao leitor amigo, reconhecemos nos postulados que abraçamos não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um tempo de responsabilidades definidas, para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências e que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é facho resplendente na estrada evolutiva, ajudando-nos a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade real. Então, a lição que eles nos deixam, esses últimos textos, são o seguinte: a gente é tão ansioso, né, para a vinda do mundo de regeneração, né? Assim, a nossa próxima evolução. A gente está super ansioso, mas essa evolução, esse mundo de regeneração, somos nós. E o que nós estamos fazendo hoje, agora, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para que o nosso planeta Terra evolua? Acho que essa é a pergunta que eu gostaria de deixar. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Foi um prazer para mim estar aqui no estudo de sexta-feira, fazer esse estudo também, que tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com as lições que a gente pode tirar do Espiritismo no nosso dia a dia, que eu acho muito tão importante no Espiritismo, que eu acho tão incrível no Espiritismo, que é essa escola da nossa conduta, né? Ensinar como que a gente vai conviver aqui nesse planeta Terra. Então, eu espero que vocês tenham gostado tanto do estudo como eu gostei de fazer também. Eu gosto de falar de uma forma mais descontraída, de brincar às vezes, então não repara não. Tá bom? Mas foi um prazer estar aqui e até a próxima. Amigo Jesus, nesse momento de prece, venho agradecer a Ti, Senhor, por esse estudo maravilhoso dado pela nossa irmã Amanda, que esta oportunidade maravilhosa que estamos tendo de aprender cada vez mais os seus ensinamentos possam nos invadir a nossa alma, enriquecer a nossa mente e que possamos, acima de tudo, espalhar o seu Evangelho pelo mundo através de nossas atitudes. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas boas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu olhes por todos nós nesse plano terrestre, que Tu estejas ao lado de cada uma das pessoas que estejam precisando de Ti, dos nossos amigos espirituais, das pessoas nos leitos dos hospitais precisando da cura, que Tu possas, Senhor, estar com toda a espiritualidade direcionando Sua luz para cada uma dessas pessoas.
Senhor Jesus, que possamos estarmos em paz, que possamos encontrarmos o nosso equilíbrio para podermos, nas horas difíceis, colocar todos os nossos ensinamentos para fora. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo. Em Teu nome, fiquemos em paz. Que assim seja, Senhor. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Ante o Céu Estrelado, letra do Espírito Emmanuel, do livro Antologia da Criança, música Pedro Castelo. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza. Deixa que nossos corações se unam à prece das coisas mais simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso nas profundezas. Concede-nos, Pai, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo
tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre.